Então, ouçam isso. Às vezes, faço enquetes na página da comunidade deste canal, e normalmente concordo com suas escolhas, mas há alguns dias, fiz uma pergunta de pegadinha, e os resultados me surpreenderam. 91% de vocês consideraram Rui Costa melhor do que Futre, e a conclusão foi simples. A maioria de vocês não conhece Paulo Futre. Até Rui Costa o escolheria em vez de si mesmo. Futre era seu ídolo. E entendo pessoalmente. Se me perguntassem os melhores jogadores portugueses de todos os tempos, eu diria Eusébio, Figo, Ronaldo e logo depois Paulo Futre. De fato, eu diria que ele era o maior talento dos quatro. Chamá-lo de o Maradona português tem motivo. Quem o viu, quem jogou contra ele, ficava sem palavras, completamente apaixonado. Figo disse uma vez, quando vi Futre pela primeira vez, pareceu que vi Deus. O prefeito de Madrid disse, se eu morrer, espalhem minhas cinzas no Vicente Calderón para que Futre possa pisar nelas ao correr em direção ao gol. A lista de admiradores é interminável. Aragonés, campeão da Eurocopa em 2008 com a Espanha, disse que Futre era o melhor jogador que já treinou, Barzi disse que o emocionava vê-lo jogar, Cruyff considerava um dos seus favoritos, Fernando Torres o chamava de ídolo e, acima de tudo, Maradona o considerava um grande rival, e até mesmo seu filho disse que Futre era um dos jogadores dos quais Maradona mais falava. Tudo isso apesar de terem se enfrentado apenas uma vez. E faz sentido, Futre era um clone de Maradona, não apenas louco e controverso, mas corria, chutava e driblava como ele. Quando criança, eles eram parecidos. Futre tinha 9 anos e seu time foi convidado para um torneio do Sporting CP, mas era para sub-13, então falsificaram sua identidade, o colocaram no ônibus e ele dominou o torneio inteiro, vencendo o Sporting na final. Aurélio Pereira, o mesmo olheiro que descobriu Figo e Cristiano Ronaldo, o viu e o contratou. Aos 14 anos, Futre já estava convencido de que seria uma estrela, largou a escola e continuou marcando gols, e aos 17 anos estreou pelo Sporting e logo foi convocado para a seleção. Mas no Sporting, as coisas complicaram. Tentaram emprestá-lo e promover outros jogadores da academia, oferecendo salários maiores a eles, o que deixou Futre magoado. Mas Pinto da Costa, presidente do FC Porto, o salvou. Enviou alguém para levá-lo do centro de treinamento do Sporting e perguntou, ei, Futre, você quer jogar pelo Porto? E ele aceitou. Pinto da Costa foi seu anjo da guarda naquele momento. Então, Paulo, eles não te querem lá, né? Bem, aqui você será você mais 10 homens, não importa quem sejam os outros 10, mas você jogará todas as vezes. E Futre, mesmo sendo torcedor do Sporting desde a infância, cedeu. Pinto da Costa o mandou para um hotel no meio do nada, onde o Sporting não poderia alcançá-lo, usou uma brecha na lei portuguesa para rescindir seu contrato com o antigo clube alegando dano psicológico, e ofereceu a ele um contrato que só rivalizava com o de Fernando Gomes, um vencedor da chuteira de ouro europeia em 2 ocasiões, e antes que percebessem, Futre estava jogando pelo Porto. Ainda assim, as coisas não foram fáceis, os torcedores do Sporting não mediram esforços para se vingar, o consideravam um traidor, e assim eles repetidamente vandalizaram a casa de seus pais, descarregando sua raiva em sua família, a ponto de, um dia, Futre ligar para sua mãe e ela perguntar furiosa, o que você fez com essa família? E ele respondeu rapidamente, mãe, está tudo bem, vou-te comprar uma nova casa. E ela disse, Paulo, você não entende, não queremos o seu dinheiro, queremos nossa antiga vida de volta. E essas palavras o abalaram, ele sentiu que não pertencia a lugar nenhum, ele quase desistiu do futebol e voltou a trabalhar na oficina mecânica, esperando que as coisas voltassem ao normal. O que salvou sua carreira foi o momento em que ele chegou à cidade do Porto, foi tratado instantaneamente como um rei e não apenas tocou seu coração, mas o motivou a se esforçar mais, para retribuir o amor que recebia da cidade. E, cara, como ele retribuiu! Logo em seu primeiro ano, ele formou uma parceria incrível com Fernando Gomes, que o impulsionou a sua segunda chuteira de ouro europeia e o clube a seu primeiro título da Liga em 6 anos. Em seu segundo ano, não só ajudou o Time a conquistar o título da Liga novamente, mas foi nomeado o melhor jogador da Liga com apenas 19 anos. E em seu terceiro ano, com o Porto chegando à final da Taça Europeia,
ele elevou ainda mais o nível. Primeiro, com um sorteio favorável contra o Rabat Ajax, ele brilhou, participando diretamente de 4 dos 9 gols do Porto. Depois, na próxima rodada, enfrentaram o Vitkovice e, após uma derrota de 1-0 no primeiro jogo, eles reverteram o placar com um 3-0, com Futre marcando um gol espetacular para fechar a partida. Em seguida, já nas quartas de final, as coisas ficaram mais intensas, com o Porto enfrentando o Brondby Schmeichel e Brian Laudrup, ganhando por um placar apertado em casa, em seguida, segurando o empate por um gol no segundo jogo e garantindo um lugar nas semifinais contra ninguém menos que o detentor da Bola de Ouro, Igor Belanov, e um dos times mais fortes do Dinamo Kiev, que havia acabado de vencer a Copa dos Vencedores das Taças. E para aumentar ainda mais a pressão, o primeiro-ministro disse a Futre que, se ele vencesse a partida, seu serviço militar obrigatório seria suspenso. Era literalmente uma questão de chegar à final da Taça Europeia ou acabar no exército. Então, talvez não seja surpreendente ouvir que Futre abriu o placar com um gol incrível. E, eventualmente, o Porto venceu por 2-1, com todos em Kiev acreditando que poderiam reverter o placar em casa, mas, em vez disso, mesmo jogando lesionado e tendo tomado 7 injeções de cortisona, apenas 3 minutos após o início do jogo, Futre ganhou a falta que colocou o Porto na frente. 7 minutos depois, Gomes marcou outro gol, e assim o Porto se tornou campeão da Europa pela primeira vez em sua história. E mesmo que Juari e Medja estivessem envolvidos nos 2 gols, quando o prémio de melhor jogador em campo foi entregue, não houve dúvida, só poderia ser um homem. Paulo Futre. No dia seguinte, o Jornal de Portugal estampava: Futre, o próximo Maradona, e o Barcelona, bem, eles ainda precisavam de um substituto para Maradona e o Conselho estava muito interessado. A única razão pela qual não o contrataram foi porque o técnico Thierry Venables tinha um grande preconceito contra jogadores ingleses, também rejeitando Van Basten e Hugo Sanchez em favor de rufem os tambores. Steve Archibald, sim, ele foi demitido em breve depois. De qualquer forma, isso não foi um problema, o Real o queria, a Juve o queria e, acima de tudo, a Inter o queria, e eles o queriam muito, mas 2 dias antes de ele assinar contrato com eles, outro homem apareceu do nada em Milão. Seu nome era Gil Y. Gil, ele estava concorrendo à presidência do Atlético e estava disposto a fazer qualquer coisa para ter Futre ao seu lado na campanha. Ele estava tão desesperado que, quando o Porto o surpreendeu com o fato de ter renovado o contrato de Futre da noite para o dia e que ele agora tinha uma cláusula de rescisão muito maior, ele nem pescou, aceitou pagar o que quer que pedissem. O que, desta vez, significava 3,2 milhões de euros, tornando Futre a segunda contratação mais cara da história da La Liga. Adivinha quem era o número 1? Sim, Maradona, meio que um tema recorrente, não é? E na verdade, é engraçado o suficiente, eles se encontraram pela primeira vez naquele ano, quando jogaram juntos em um jogo beneficente. Também adivinha quem era o técnico de Futre no Atlético? Era Menotti, o mesmo cara que havia treinado Maradona no Barcelona. E sabe o que ele disse quando perguntaram sobre as semelhanças de Futre com o grande homem? Ele disse: está claro para mim. Claro em meus olhos, será o sucessor. Mas afastando-se de toda a conversa sobre Maradona, Futre foi o primeiro português a conseguir uma grande transferência para um clube de elite e o fato de ser para a Espanha não ajudou. A rivalidade é eterna, muitos jogadores espanhóis não gostaram do fato de que o melhor jogador da liga era português, e isso refletia-se em como ele era tratado em campo. Como ele disse, havia teclas que deixavam o estádio em silêncio. Diziam: ele está morto, mas eu levantava e corria em direção ao defensor todas as vezes e dizia: sou português. Se você vai trazer uma pistola para o campo, é melhor trazer balas extras, porque eu vou-me levantar todas as vezes. E ele realmente não estava mentindo. Parecia que ninguém conseguia pará-lo. O trouxeram para acabar com o domínio de Real e Barcelona no futebol espanhol e em apenas 10 jogos ele já havia vencido o Barcelona e liderado o Atlético em uma vitória por 4-0 sobre o Real e até o ano novo. Quase aconteceu. Futre ficou em segundo lugar na Ballon d'Or, atrás apenas de Ruud Gullit, e honestamente, não é difícil encontrar alguém que te dirá que isso foi um roubo puro. Rui Costa disse que aconteceu porque naquela época todos os Ballon d'Or eram dados a jogadores que atuavam na Itália. Pinto da Costa disse que aconteceu apenas porque o Real tinha influência sobre a UEFA e não queria que um jogador do Atlético ganhasse o Ballon d'Or. O jornal Diário a chamou de a votação mais injusta do Ballon d'Or de todos os tempos.
Figo e Mourinho compartilharam o mesmo sentimento. Até mesmo Christian Vieri disse: as pessoas sabem, o Atlético sabe e Portugal também, os prémios não importam, não importa se você concorda ou não, quando você é um gênio, você é gênio. E sabe o que é engraçado, mesmo 35 anos depois, quando tentaram fazer Gullit comentar sobre o assunto, ele se recusou. No entanto, mesmo que naquele primeiro ano liderando o Atlético para conquistar a Espanha Futre não tenha conseguido parar o Real e o Barcelona de levar todos os troféus, ele se tornou a base do que viria depois, ele se tornou a imagem do clube, um ícone, um ídolo, um líder e assim, quando sua segunda temporada começou, apesar de ter apenas 22 anos, apesar de ser português, Gil Y. Gil, que havia aprendido a valorizar Futre como se ele fosse seu próprio filho, o surpreendeu entregando-lhe a braçadeira de capitão. Mas, por mais que fizesse sentido, por mais que Futre fosse a essência do Atlético, ardente, louco e difícil de ser derrotado. Nos 2 anos seguintes, por mais que incendiasse os estádios, mesmo sendo aplaudido no Camp Nou em um determinado momento, o Atlético nunca conseguiu realmente conquistar um título e a cada ano, Futre parecia fisicamente mais fraco, com as lesões lentamente dominando seu jogo e se tornando mais frequentes. Mas ainda assim, em seu 4º ano no clube, apesar de ficar afastado por mais de um mês em 3 ocasiões diferentes, finalmente aconteceu, após vencer o Real na Copa del Rey nas oitavas de final, Futre abriu o placar contra o Barcelona na semifinal com um magnífico lançamento, chegando eventualmente à final e derrotando o Mallorca para conquistar o título. Foi uma conquista massiva, mas olhando para trás agora, é difícil não sentir que esse título foi apenas um pano de fundo para o que aconteceria na temporada seguinte. Com Futre voltando à forma e jogando sua última temporada sem lesões em sua carreira, o Atlético chegou novamente à final da Copa del Rey e entre eles, e a chance de revalidar o título estava apenas o Real Madrid, e a final seria disputada no Bernabéu. Uma vitória seria mais doce do que 1000 troféus. Seria poético. E assim foi, com Chester, um ex-jogador do Real Madrid, marcando o gol de abertura e Futre selando o acordo com um chute de um ângulo impossível. Além da vitória na Copa da Europa, foi talvez o maior momento de sua carreira, como ele diria mais tarde: naquele dia, fiz o rei da Espanha falar português. No entanto, jovem como era na época, foi naquele momento que tudo começou a dar errado. Existem muitas teorias sobre o que levou a isso, alguns dizem que foi por causa dos problemas financeiros do clube, outros dizem que Futre estava desgastado com suas lesões e queria algo novo, mas no meio da temporada seguinte, Futre deixou o Atlético e sua carreira mergulhou em completo caos. Com a Inter novamente procurando contratá-lo, ele acabou indo contra tudo o que era esperado dele e se juntou ao Benfica, tornando-se um dos poucos a ter jogado pelos 3 grandes clubes portugueses. Chegando lá, ele foi completamente imbatível pelo restante da temporada e ainda assim não conseguiu tirar o título do Porto. No entanto, não apenas levou o Benfica à final da Taça de Portugal, mas também fez uma das maiores performances de sua carreira, marcando 2 gols e dando uma assistência para levar o troféu. Naquele momento, você não poderia ser culpado por pensar que ele estava prestes a experimentar alguma espécie de renascimento, mas na verdade ele só podia jogar porque seu joelho estava cheio de cortisona e bem, o Benfica entrou em uma crise financeira enorme, levando a maioria dos principais jogadores a rescindirem seus contratos, enquanto Futre assegurava uma transferência para o Marseille, que acabara de vencer a Liga dos Campeões. Novamente, isso parecia ótimo a princípio, mas assim que ele chegou, um grande escândalo de corrupção começou a surgir, e o Marseille acabou sendo banido das competições europeias, chegando ao ponto em que todos os jogadores do elenco tiveram permissão para sair, e a janela de transferências de inverno acabou sendo aberta 2 meses antes do habitual, em novembro, para que todos pudessem sair de lá. Assim, mesmo tendo jogado muito pouco pelo Marseille, Futre seguiu a corrente e quase foi para o Real Madrid, mas acabou rejeitando a oferta no último minuto porque estava preocupado com o que seus filhos teriam que enfrentar em Madrid uma vez que seu pai fosse rotulado de traidor novamente. Em vez disso, ele chegou a um acordo com o AC Milan, que o levaria primeiro para o recém-promovido Reggiana por 6 meses, a fim de ajudá-los a se manterem na primeira divisão antes de se juntar ao Rossoneri, que seria seu 5º clube diferente em 2 anos. No entanto, ele nem chegou a esse ponto, pois logo em seu primeiro jogo pelo Reggiana, após marcar um gol incrível, ele sofreu uma entrada forte e caiu no chão, aparentemente com uma dor intensa. Ele havia rompido o tendão patelar e, segundo os especialistas da época, ele era apenas o 2º atleta a sofrer essa lesão.
Ele foi imediatamente colocado em uma bota de gesso e nenhum médico realmente sabia o que fazer, nenhum queria se arriscar a operá-lo, e como alguém já disse uma vez, na primeira cirurgia, havia 100 jornalistas ao redor dele, na segunda, havia cerca de 50. Na terceira, havia no máximo 2 ou 3. Inicialmente, esperava-se que ele levasse cerca de 3 meses para se recuperar, mas sua lesão o deixou fora dos gramados por quase um ano, ele tinha apenas 27 anos. Quando voltou, as coisas nunca mais foram as mesmas, ele acabou se juntando ao AC Milan, mas mesmo com elogios de Capello e Barzi, ele teve apenas uma aparição para poder levar o título da Liga, e assim ele acabou indo para o West Ham, onde, após apenas 9 partidas, ele acabou se apresentando temporariamente aos 30 anos de idade, apenas para voltar ao Atlético. Depois que um treinador brincando o convidou para treinar com a equipe, e perceber que, mesmo com meio joelho, alguns quilos a mais e toneladas de fumaça de cigarro em seus pulmões, ele ainda era melhor que a maioria dos jogadores. Na cerimônia de pré-temporada, Gil tentou várias vezes começar seu discurso, mas simplesmente não conseguiu. Os gritos dos fãs superavam os alto-falantes, eles só queriam ouvir um homem. Futre. No entanto, 2 anos depois, ele desistiu de vez, tendo jogado apenas 68 partidas desde os 27 anos, a maioria delas como substituto. Como Rui Costa disse, todo torcedor de futebol merecia ter assistido Futre por muito mais tempo. Futre voltou a trabalhar com o futebol depois disso, mas sua carreira como jogador já havia ficado para trás. Ele pode ter enfrentado altos e baixos, lesões e momentos conturbados, mas sua carreira brilhante no futebol deixou uma marca indelével no esporte e seu nome sempre será lembrado como um dos grandes jogadores portugueses a terem conquistado a Espanha e o mundo com seu talento, ousadia e paixão pelo jogo. Ele pode não ter sido sucessor de Maradona, como alguns imaginavam, mas Paulo Futre será sempre lembrado como uma lenda do futebol, cuja habilidade e dedicação o fizeram brilhar em alguns dos maiores clubes do mundo.